esperança estão em Deus. Grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e a esperança estão em Deus. Grande Deus. Aplauda Ele. Do lado. Louvado seja Deus por todas as coisas. Amém? Pode se sentar, fique à vontade. Fique à vontade. Antes de iniciar o culto, a gente recebeu um pedido de oração. E eu gostaria de compartilhar isso com vocês para que a gente orasse juntos. É uma oração pela Valentina, não a minha, é outra, né? Ela está se recuperando, ficou internada por algo. Ficou internada quantos dias? Se internou na segunda e teve alta hoje. Tá. Infecção de urina. Mas é uma bebezinha, tem 8 meses. Ah, tem 8 meses? Aí tudo fica mais complicado, né? Ela teve alta e está se recuperando, gente. Eu gostaria de convidar a igreja para orar por essa nenenzinha. Vocês oram comigo? Feche os seus olhos, por favor. Ore pela Valentina aí. Senhor, em nome de Jesus, nós unimos os nossos corações, Pai. E unimos a nossa voz para pedir ao Senhor pela vida da Valentina, Jesus. Deus, graças ao Senhor, ela já teve alta. Ok, já é um bom sinal. Mas ela ainda se recupera dessa infecção, Pai. Está em casa com o papai e com a mamãe. E eu peço para que o Teu poder entre lá agora, em nome de Jesus. E que esse poder seja tão pleno e tão sublime, Pai. Que traga toda a cura, que traga toda a paz, que traga toda a harmonia àquele lar. Em nome de Jesus, Pai, eu quero te pedir pela vida dela, pela vida da Valentina, pela vida dos seus pais, que eles sejam uma família maravilhosa e que cuidem cada vez mais e cada vez melhor dessa neném, Jesus. Então, é isso que te pedimos, crendo que o Senhor é poderoso para realizar, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Gente, deixa eu dar alguns avisos para vocês. Todo mundo sabe que a gente está em festa, né? Nós estamos completando 10 anos de igreja e louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Porém, eu tenho alguns avisos para vocês. O primeiro deles é em relação aos mantimentos da nossa igreja. Tem algumas pessoas que sempre me pedem, pastor, tem cesta básica? Tem cesta básica? Ou é para a própria pessoa ou é para levar para alguém. E esses dias eu recebi um pedido desse e eu falei com a Camila falou assim, pastor, não tem nada, só tem óleo e macarrão. E não tinha para montar a cesta básica para alguém que estava precisando. Eu quero te encorajar a trazer esses alimentos, não só num dia que é para trazer. Sabe, se é domingo agora, ok, traz o teu alimento aí. Mas na quarta-feira que vem, traz também. Gente, não está fácil para ninguém. A gente vai no mercado, a gente gasta 500, 600 reais, fácil. Isso com um filho aí, 2 não dá para gastar só isso. Dá, Brunão? Dá, Val, para gastar só 600? Não. Cada vez que você vai no mercado, você... E aí, não está fácil para ninguém.
Mas se a gente, talvez você não consiga dar uma cesta básica inteira para uma família. Mas toda vez que você for no mercado, você comprar 1 quilo de arroz a mais, eu falei, isso aqui eu vou levar para a igreja. Já ajuda. Comprar 1 quilo de feijão a mais e traz para a igreja, já ajuda. Faça isso, não só num dia de trazer, mas em todos os cultos. Crie essa cultura. Crie essa cultura de trazer sempre 1 quilo de alimento para a casa do Senhor, para que haja mantimento aqui também. Amém? Segundo aviso é que nós vamos ter em breve o nosso café na calçada. E como o pastor tem falado em todos os cultos, eu quero te encorajar a trazer um prato, ou doce, ou salgado, ou aquilo que você sabe fazer de melhor. Traz um... Raquel, como que é aquele bolo que você fez lá na sua casa? Torta de fruta. Torta de cookie. Você já traz aquele, traz 2, dá um para o seu pastor, outro você deixa lá fora. Mas traz, se você sabe fazer, se tem a mão boa para cozinhar, faz uma coisa com muito amor e muito carinho e traga, para que a gente faça uma mesa bem bonita lá fora e sirva não somente os da igreja, mas também sirva quem passar na calçada. Domingo agora é o pastor Tiago Prado que vai ministrar a palavra. E ele, de fato, eu não conheço ele, nunca ouvi pregar, mas eu tenho certeza que o pastor não ia trazer alguém que não tivesse a mesma visão que a gente tem. Por ter sido pastor da Metodista por muitos anos, eu tenho muito apreço pela Metodista. Acho que é uma igreja muito séria, muito relevante e sempre formou grandes pregadores. E eu acredito que Deus vai usá-lo da mesma forma aqui no domingo. Vai ser uma palavra maravilhosa. Te convido a estar e também a convidar alguém. Chama teu vizinho, chama o teu amigo, chama o teu amigo da escola, enfim, convida alguém para que a gente tenha uma igreja bem cheia, como foi no domingo passado também. Pessoal, abra a tua Bíblia, por favor. Bem lembrado. Abra a tua Bíblia aí em Lucas 10, 25 e deixa ela aberta aí. Abra a Bíblia ou o celular e vem aqui para frente as crianças, por favor. Todas as crianças. Todas as crianças. Tudo bem? Vai orar. Agora, Davi. Agora vai orar. Isso. Todas as crianças. Olha ela aí, ó. Coloca as mãos nos corações de vocês, no coração de vocês. Estenda suas mãos para cá, você que é pai, mãe. Ore pela vida desses pequeninos. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos esses nossos filhos e filhas nas tuas mãos, Senhor. Temos visto tanta coisa, tanta ideologia por aí, tanta coisa diabólica, mas nós queremos que o Senhor os proteja, em nome de Jesus. Os proteja de toda influência maligna, os proteja de tudo que é ruim, em nome de Jesus, Pai, e que eles cresçam dentro da tua casa e seguindo os teus caminhos, para a honra e glória do Senhor. Amém, e graças a Deus. Podem ir lá para a salinha, fiquem à vontade lá, curtam bastante. Gente, falando em crianças, deixa eu dar um alerta para vocês, porque foi algo que aconteceu comigo essa semana. A Valentina, ela pediu para assistir um cara no YouTube chamado Coloridinho. Quem já ouviu falar do Coloridinho? Levanta a mão para saber. Sabe qual é, Mar? Colorido? O Colorido. Olhem
o que os seus filhos estão assistindo no YouTube. Por mais que esteja no YouTube Kids, também aparecem algumas paradas lá. Então olhem, esse é um cara que eu não vi muita coisa, mas pelo pouco que eu vi, ele tem uma espécie de ideologia homossexual para as crianças, em que as crianças sejam coloridas, tanto meninos quanto meninas. E que se alguém vai contra essa ideia de ser colorido, a criança tem que fazer algumas malcriações, seja pai, seja mãe, seja tio, seja quem for. Porque quem não é a favor dos coloridos é porque é preto e branco e precisa pagar por isso. E ele fala essas coisas em tom de brincadeira, em tom muito, sabe? E a Valentina queria assistir. E ela falou assim: papai, mas a Bisa colocou para mim lá na casa dela. Eu acho que a Dona Maria não tinha a malícia necessária para entender o que estava acontecendo. E por isso colocou. Mas que a gente possa ficar alerta em relação a isso. As nossas crianças estão sendo muito atacadas dia após dia. E a gente precisa se atentar a isso. Amém? Você abriu em Lucas 10, 25? Lucas 10, 25. Antes disso, antes da gente ler o texto. O pastor, a gente conversando essa semana, ele me abriu algo que eu quero abrir para vocês. Só para dar uma justificativa, tá? Ele não está aqui hoje porque ele está num velório. Está num velório e provavelmente ele vai chegar aí por volta de umas 9 horas mais ou menos. Mas ele me abriu algo na semana passada que eu particularmente, gente, fiquei ao mesmo tempo chateado, também ao mesmo tempo eu fiquei, não sei se posso dizer a palavra frustrado, mas eu acho que é bem por aí. Semana passada entrou no nosso momento de oferta R$27 no nosso culto. Quarta-feira, tá? Eu não quero ludibriar vocês a dar o que vocês não têm. Vocês já me ouviram falar aqui muitas vezes. Não deem aquilo que vocês não podem. Não ofertem com aquilo que vocês não podem. Não façam loucuras esperando que Deus vá fazer alguma loucura por você. A loucura que Deus fez por nós foi matar o próprio filho dele para nos salvar. Restante é restante. Agora, R$27 é bem abaixo do que a gente gostaria que tivéssemos. E isso porque o pastor falou, estou abrindo o meu coração para vocês. Isso porque o pastor falou que ele deu 15, Bruno. Então não entrou 27, entrou 12. Eu quero que vocês voltem o coração de vocês também para as coisas do Senhor e para a igreja do Senhor. O pastor Lamounier é um dos caras que eu sempre admirei em questão de igreja, e congregando e caminhando de perto, passei a admirar ainda mais. É um cara completamente desprendido em relação à igreja de Jesus. Eu gostaria muito que a gente fosse assim, para que a gente honrasse a fé que o pastor também tem na igreja. Eu sei que às vezes a gente não pode.
tenho certeza que muitos aqui, se pudessem, dariam bastante. Agora, dá o pouco que você pode. Eu acredito que, se no mínimo, gente, no mínimo do mínimo, cada um der 10 contas aqui, já dá muito mais do que deu na semana passada. Mas eu não sou desse tipo que, sabe, mas eu quero orar hoje para que você prospere. Quero orar hoje para que a marcenaria do Bruno avance. Eu quero orar hoje para que o design da Érica deslanche para lá. Eu quero orar hoje para que a empresa me ajuda, da Esther, para que a empresa da Esther avance muito. Quem mais tem alguma empresa? Que a Val, para que a empresa da Val e do Alê subam absurdamente. Para que a costura da Thaís cresça muito. Porque se vocês prosperarem, a igreja prospera. Sabe? Se vocês crescerem enquanto empresários, enquanto pessoas nos seus respectivos trabalhos, a igreja prospera. Basta a gente se manter fiel. Ou melhor, leal. Basta a gente se manter leal. Leal no pouco que Deus está nos dando agora. Porque se a gente for leal no pouco que Deus está nos dando agora, também seremos leais quando a gente estiver com muito. Amém? Posso contar com o coração generoso de vocês, por favor? Por favor. Estenda suas mãos assim, vai. Estenda suas mãos assim. Deixa eu orar pela tua vida financeira. Senhor, em nome de Jesus, eu sei que tem pessoas aqui, homens e mulheres, que gostariam de dar muito, mas não podem. Eu sei que tem gente aqui que pensa que o que vai dar hoje é pouco demais. Mas eu quero que o Senhor gere no coração deles e delas essa generosidade, Pai. Gere generosidade nesse pouco que vai ser doado hoje. Gere generosidade nesse pouco que vai ser doado, mas de coração. E em nome de Jesus, Pai, eu oro pelas empresas e empresários que estão aqui representados. Que essas empresas cresçam em nome de Jesus. Que funcionários sejam promovidos em nome de Jesus. Pelo seu excelente trabalho, pela sua dedicação, pela sua pontualidade, sejam promovidos. Pelo serviço prestado com excelência, que a empresa cresça e avance. Mas que também, quando essas empresas e esses funcionários chegarem em um patamar elevado, Senhor, não se esqueçam do Senhor. Lembrem-se sempre de quem os colocou lá e sejam gratos ao Senhor e à sua igreja. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Se você vai ofertar com dinheiro, pode sair do seu lugar e vir até aqui e depositar no alforge. Se você vai fazer com um Pix, só tome nota na tela e faça isso com alegria no coração. Agora sim, Lucas 10, 25. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá.
Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhes tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Fala assim, quase morto. Quase morto é porque está morto? Sim ou não? Está quase, mas não está morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. E quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas óleo e vinho. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal e levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários para o hospedeiro e disse-lhe: cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Feche os seus olhos por um momento. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, 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 obrigado. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pela tua graça, obrigado pela tua misericórdia, obrigado pelo teu amor. Obrigado. Minha oração aqui é a mesma, Jesus, é que eu não atrapalhe a tua mensagem, mas que eu seja um canal para falar aquilo que a tua igreja precisa. Em nome de Jesus. Amém. Gente, Lucas é o cara que escreve essa história. Talvez você não saiba disso, mas Lucas não foi um dos apóstolos de Jesus. Lucas não conheceu Jesus. Lucas não viu Jesus. Lucas conheceu Paulo. E por conta de Paulo, ele vai para Jerusalém escrever um dos livros do Novo Testamento. E Lucas registra no texto dele essa história. Se você ler um pouquinho antes, você vai perceber que tem gente discutindo coisas acerca de ajuda ao próximo. Tem gente discutindo como que se pode ou se deve ajudar alguém. A discussão que estava tendo ali é assim: fulano não tem nada em casa, como vamos fazer para ajudá-lo? E aí Jesus, incomodadíssimo com essa discussão inútil, Jesus ele entra na discussão junto com um perito na lei, um cara estudioso, que consegue entender na teoria como que se faz para ajudar alguém. E esse perito na lei, ele faz uma pergunta para Jesus, para ele entender como que se dá a salvação.
quero ser salvo, Jesus, como que eu consigo isso? Já que você é o rabi daqui da região, como que você me instrui, ou me guia, ou me direciona para ser salvo? Aí eu imagino Jesus entrando no meio da discussão, dizendo assim, vamos acabar logo com essa palhaçada aqui? Porque eu estou vendo você falar que tem que fazer assim, eu estou vendo você falar que tem que fazer assado, eu estou vendo você falar que tem que fazer de outro jeito, mas eu não estou vendo e não consigo enxergar em vocês ninguém fazendo nada. Está todo mundo só discutindo como, mas a prática mesmo ninguém está fazendo. E aí é onde a gente chega no texto que a gente leu no início, e eu não vou ler de novo para vocês, mas eu quero que vocês entendam e memorizem duas coisas, ou duas frases-chave que Jesus ele falou nesse texto. Primeiro, Jesus disse, ou melhor, primeiro, o perito na lei disse, mestre, o que posso fazer para herdar a vida eterna? Essa é a pergunta-chave do texto. A segunda coisa é a resposta de Jesus no final da parábola. Vai e faça o mesmo. A ênfase da pergunta do perito é sobre a vida eterna. É alguém que conhece a Bíblia, é alguém que conhece a lei, é alguém que conhece as Escrituras. E ele, mesmo com todo esse conhecimento que ele tem, para Jesus, ele ainda estava muito longe de receber essa vida eterna que ele queria. Nós precisamos entender essa conversa porque Jesus deve ter perguntado algo do tipo assim, ok, eu já entendi que você ama a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua alma, entendimento, com todas as suas forças. Eu já entendi que você ama o próximo como a si mesmo, eu entendi que você sabe essas coisas, mas como é que você aplica isso no dia a dia? Como é que faz isso? Ok, perito na lei, eu entendi que você sabe como fazer, mas como é que você faz isso no ponto de ônibus? Como é que você faz isso no teu emprego? Como que é? Como é que você consegue amar a Deus no teu emprego? Como é que você consegue amar o próximo no metrô lotado? Como que funciona isso no teu dia a dia? É isso que eu quero saber. Porque saber o que se tem que fazer não é garantia de ser feito. Tem muita coisa que a gente sabe que a gente tem que fazer, e mesmo assim a gente não faz. Então saber o que tem que fazer não nos dá garantia. Para Jesus, ou melhor, para o perito na lei, não fazia sentido assimilar a salvação, que é algo eterno e celeste, com um serviço prático de ajudar alguém que está passando fome. Para o perito na lei, não fazia sentido assimilar a salvação com obras. Mas deixa eu dizer algo para você gravar no teu coração. A construção de uma vida eterna aqui na terra não pode ser baseada em fazer coisas para Deus. A construção de uma vida eterna aqui na terra não pode ser baseada em fazer coisas para Deus. Tem gente que acha que é salvo porque vem na igreja. Tem gente que acha que é salvo porque ora mais que os outros. Tem gente que acha que é salvo porque anda de terno e gravata. Tem gente que acha que é salvo porque chega cedo na igreja e que vai embora por último. Se para você ir à igreja, prestar culto, dar dízimo, dar oferta, jejuar, ler a Bíblia, orar, ensinar, fazer evento, se para você essas coisas é a construção de uma vida eterna aqui na terra, eu sinto dizer que a gente está enganado. Eu sinto dizer que a gente está enganado.
isso que eu disse aqui tem valor, tudo isso é incrível, tudo isso é maravilhoso, tudo isso é eterno, mas qualquer atividade que não transforma o nosso coração para amar a Deus, para conectar pessoas e para compartilhar a fé, não é servir a Deus. O que é servir a Deus é quando a gente ama o Senhor, quando a gente conecta pessoas a Ele e quando a gente compartilha a nossa fé com alguém. Vir à igreja não nos dá essa garantia. O que realmente importa para Deus é que a gente seja reflexo da natureza de Cristo em amor ao próximo. Nós estamos completando 10 anos de igreja, gente. E não é segredo para ninguém que o pastor queria estar em um outro patamar de igreja, sim ou não? Ele falou isso para a gente aqui na reunião de voluntários. Ele queria estar em outro patamar de igreja, em um galpão maior, com um número maior. Mas isso depende só dele. O pastor não consegue conectar todo mundo. O pastor não consegue compartilhar a fé para todo mundo. Deus nos chamou para sermos extensão da noiva dele aqui na terra. Você foi chamado para amar a Deus, conectar pessoas e compartilhar a sua fé com o máximo de pessoas que você conseguir. Se a gente fizer isso, a gente vai ter uma igreja em outro patamar daqui a 10 anos. Agora preste atenção aqui. O que esse cara quer é o que a maioria de nós quer também. Porque quando ele pergunta para Jesus assim: Jesus, o que eu posso fazer para ser salvo? Ele está perguntando assim: Jesus, eu quero ser responsável pela minha salvação. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pagar quanto? Qual que é o preço? Eu quero ser responsável pela minha salvação. Quando ele faz essa pergunta para Jesus, ele já espera de Jesus uma lista de afazeres. Eu já imagino ele com um bloco de notas na mão, uma caneta, esperando Jesus falar os tópicos. Ponto 1: orar 3 vezes ao dia por 1 hora. Ponto 2: jejuar 7 dias na semana. E Jesus não dá isso para ele. Porque ele ia debater o que faria sentido nessa lista ou o que não faria sentido nessa lista. Porém, a questão do texto aqui, gente, não é o que a gente sabe que tem que fazer, porque a gente já sabe. A questão é: a gente tem feito o que a gente sabe que tem que fazer? A gente tem exercido aquilo que a gente sabe que tem que exercer? Todos nós ouvimos desde pequeno que a gente precisa amar o outro. A gente tem amado. Todos nós ouvimos desde pequeno que a gente precisa ser parte da grande comissão de Jesus. A gente tem sido parte da grande comissão de Jesus. Todos nós ouvimos desde sempre que a gente precisa amar a Deus acima de tudo. A gente tem amado a Deus acima de tudo. A questão não é o que a gente tem que fazer, a gente já sabe. Agora olha comigo aqui, por favor, no versículo 28. Enquanto o doutor da lei está olhando só para um ponto, Jesus amplia a visão de vida dele para fora. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faz isso e viverá. Ok, a pergunta é: eu quero ser salvo, o que eu faço? A resposta é simples: ame a Deus e ame o próximo. Pronto. Tá, mas quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Aí a gente pega e algumas ferramentas ajudam a gente nisso. E numa tradução mais antiga da Bíblia, o
texto ele deixa a gente um pouquinho mais em crise, porque diz assim: Jesus disse: você respondeu da forma correta, faça isso e estarás vivendo. Bruno, quer ser salvo? Ame a Deus e ame ao próximo. Como? No dia a dia. Tem alguém que passou por você, que precisou de ajuda? Ajude. Tem alguém, Thaís, que passou do teu lado e queixou de alguma coisa? Fale para ele assim: deixa eu orar por você aqui agora. Tem alguém que abriu o coração para você por uma crise que estava vivendo e você não julgou essa pessoa? Teve alguém que teve a confiança de te contar um pecado que ela estava cometendo e você não teve a audácia de julgar e excluir essa pessoa? Ok, vocês querem ser salvos? Ame a Deus e ame ao próximo, façam isso, assim vocês estarão vivendo. Enquanto o doutor da lei estava pedindo uma lista de afazeres para cumprir regrinhas básicas de 5ª série, Jesus deu uma ordem para um estilo de vida contínuo e sem fim. Igreja, vocês querem ser salvos e querem salvar mais ainda? Amem a Deus e amem ao próximo. É assim que vocês estarão vivendo. A base de toda a lei é o amor. A minha oração é que nos próximos 10 anos a gente possa viver amando a Deus e amando ao próximo. Porque se a gente amar a Deus, a gente vai obedecer a Ele. Se a gente amar a Deus, a gente vai louvar a Ele. Se a gente amar a Deus, a gente vai entender o que Ele tem para nós. Se a gente amar a Deus, a gente vai honrar o que Ele pediu para nós. Se a gente amar o próximo, a gente não bate no próximo. Se a gente amar o próximo, a gente não rouba do próximo. Se a gente amar o próximo, a gente não cobiça do próximo. Se a gente amar o próximo, a gente honra aquilo que Deus tem dado ao próximo. A gente ajuda, a gente acolhe. E é assim que a gente constrói uma igreja saudável e grande. Não há como construirmos uma igreja sem amar. Esses dias a gente estava aqui eu não sei se foi aqui ou se foi numa roda de amigos, mas não lembro quem falou, mas alguém falou algo do tipo assim: a gente está preparado para receber. Foi uma conversa na nossa escola. A gente está preparado para receber prostitutas na nossa igreja? E eu não estou dizendo prostituta convertida, não. Dizendo uma prostituta que saiu de casa, está indo para o trabalho dela e passou aqui para assistir um culto, ouvir uma palavra, com roupa de prostituta. A gente está preparado para amar? A gente está preparado para amar alguém que acabou de sair da cadeia? A gente está preparado para amar os gays? Se a gente não estiver preparado para isso, a gente não vai conseguir construir uma igreja. Se a gente não estiver preparado para amar essas pessoas, a gente não vai conseguir construir uma igreja. A gente não vai conseguir. Quer ser salvo? Ame a Deus e ame as pessoas. Essa é a resposta de Jesus. Faça isso e você vai estar vivendo a sua salvação aqui, não na eternidade. A nossa salvação não começa quando a gente morre. A nossa salvação começa quando a gente entende que a gente precisa amar a Deus, conectar pessoas e compartilhar a fé.
Feche os seus olhos por um minuto, por favor. Eu quero que o Espírito Santo traga ao seu coração agora alguém que é difícil de amar. Alguém difícil de amar. Alguém que você está pensando aí agora e está falando assim, não, isso aqui não, pelo amor de Deus, põe outro. Será que eu não posso amar o meu filho? Tem que ser esse. Tem que ser esse. Quer ser salvo? Quer ajudar a salvar mais pessoas? Faz isso. Ame a Deus e ame esse próximo aí que Deus está colocando no seu coração. Ame esse aí, ame essa aí, que Deus está gerando no teu coração. Porque a nossa igreja pode nem estar aqui mais daqui a 10 anos. Talvez Jesus volte antes, mas Ele vem buscar uma igreja que ame a Ele de todas as suas forças, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, mas que também ame o próximo, como ama a si mesmo. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou. Se coloque de pé. Aqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com Ele eu Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Erga suas mãos, vai. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com Ele
acredita nisso? Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Escute isso aqui. Olha o que Mateus 6:9, Jesus está dizendo. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha o teu reino, e seja feita a sua vontade, assim na terra como no... Aqui é o que Jesus quer de nós, na parábola do bom samaritano, quando ele diz: ame a Deus e ame ao próximo. Porque a nossa referência de excelência é a terra, gente, sim ou não? Deixa eu te ajudar. Não. A nossa referência de excelência, Lê, aí eu pergunto uma coisa para vocês: no céu tem fome, sim ou não? No céu tem sede, sim ou não? Abra a boca, crente. No céu tem frio, sim ou não? No céu tem sofrimento, sim ou não? E por que a gente deixa essas coisas acontecerem aqui ao nosso redor? Por que a gente deixa a fome acontecer ao nosso redor? Eu não estou dizendo para você matar a fome da África, eu estou dizendo para você matar a fome do vizinho. Por que a gente deixa sede acontecer ao nosso redor? Por que a gente deixa frio acontecer ao nosso redor? Por que a gente deixa sofrimentos acontecerem ao nosso redor e a gente não tem uma palavra de consolo? Toda vez que a gente mata a fome de alguém, toda vez que a gente mata a sede de alguém, toda vez que a gente mata o frio de alguém, toda vez que a gente tem uma palavra de consolo para alguém, nós estamos manifestando o reino de Deus na terra. Sabe o que Jesus está dizendo quando ele diz para que nós amemos o nosso próximo? Ele está dizendo assim, ó: traga um pedacinho do céu, traga o reino que eu tenho aqui, ó. Aqui é assim que eu quero que seja. Traga este reino para cá. Tem alguém que está do teu lado só esperando você falar de Jesus para ele. Tem alguém que está do teu lado só esperando uma atitude sua. É somente amando a Deus que a gente vai ter acesso a esses tesouros do céu. É somente amando o próximo que a gente vai conseguir trazer o céu que habita em nós, para habitar nele também. A gente vai para lá, a gente vai morar lá.
Ele vai vir e vai buscar a gente. Mas até esse dia chegar, traga-o lá para cá também. Eu sei que quando a gente chegar lá, não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter lágrima, não vai ter nada, não vai ter noite. Mas enquanto esse dia não chega, acabe com a fome de alguém do teu lado, acabe com a sede de alguém do teu lado, acabe com os dias escuros de alguém do teu lado, acabe com as lágrimas de alguém do teu lado. Seja embaixador e embaixadora do reino de Deus aqui na terra. O Messias aguardado, Ele vem me buscar. A igreja não é formada por pastores, a igreja não é formada por presbíteros, a igreja não é formada por diáconos, a igreja é formada por homens e mulheres que amam a Deus, conectam pessoas e compartilham a fé. Se você acredita nisso, então erga suas mãos, erga sua voz e diga que Ele vem te buscar. O Messias aguardado, Ele vem me buscar. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Para a gente encerrar, erga suas mãos. Que a graça de Deus, que o amor de Jesus e que a consolação do Espírito Santo esteja sobre você e sobre a sua casa, em nome de Jesus. Vá em paz e até domingo para um culto incrível com o Senhor. Aplauda Ele.